Olá, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E eu quero aproveitar que você gosta desse tipo de conteúdo e pedir uma força aí para você se inscrever no canal, ativar aí o sino de notificações aí para a gente continuar trazendo conteúdo bom e de qualidade para vocês. Nesse vídeo aqui quero falar um pouco sobre blocos dinâmicos, né? Sobre a biblioteca dinâmica que eu já estou criando e quero mostrar para vocês aqui alguns avanços que eu já tive em alguns blocos. Comecei com coisa bem básica mesmo, estou trabalhando com um componente individual, depois comecei a juntar alguma coisa de componente aqui e quero já mostrar para vocês. Ó. Primeiro módulo que eu quero mostrar é esse aqui, ó, tamponamento maciço. Você vai perceber que agora já tem aqui o meu nome certinho. Se você clicar no nome aqui, você vai ser redirecionado aqui para o Instagram, onde eu posto alguns projetos aqui, ó, posto alguns renders, né? Bem legal aí com relação a freelance. Então, clicando aqui, você já vai cair lá. E eu tenho aqui algumas configurações, ó, de largura, por exemplo, posso ajustar para 1,5 ou a medida que eu desejar na largura. E a mesma coisa eu posso fazer também na profundidade, ó. E ele vai fazer o ajuste na profundidade. E aqui também eu tenho um parâmetro muito interessante que eu resolvi colocar de maneira a ser uma lista, onde você pode escolher as espessuras. E como nós trabalhamos com MDF, o foco nosso é corte, então é importante que você tenha uma facilidade de escolher apenas as espessuras que são disponíveis, né? Então eu não deixei para digitar porque assim fica mais fácil. Então você observa que ele está selecionado 30 milímetros, é um tamponamento maciço. Vou colocar com 15 milímetros, olha o que vai acontecer. Automaticamente ele já vira uma placa só. Vou alterar para 18, ele já engrossa para 18, mantendo uma placa só. 25, engrossa para 25, mantendo uma placa só. E a partir de 30, você vai perceber que ele já vai usar o engrosso ali de 15, 15. E isso vai acontecer também no 36, que seria 18 e 18. E a partir do 45, aqui a gente vai ter 3 placas. Então, 45 são 3 placas de 15 e 54, 3 placas de 18. Então, dentro de um módulo, você tem aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções de espessura para trabalhar de uma forma dinâmica dentro de um bloco maciço, tá? Então, esse seria o tamponamento maciço. Próximo que nós vamos ver é o tamponamento engrossado. E nesse caso do tamponamento engrossado, nós também temos aqui o ajuste. Eu posso colocar nas medidas que eu desejar. Fiz aqui algumas alterações para vocês verem. Ó, vou colocar ele com 70 por 45. Reduziu ali. E aqui eu tenho algumas opções interessantes. Ó. A mesma coisa lá, se eu colocar com 15 e aplicar aqui, ó, ele vai ficar numa chapa só. Em 18 também. Em 25 também, fazendo só o ajuste de espessura. E a partir de 30 milímetros, você começa a visualizar algumas coisas diferentes aqui. Ó. Nesse caso, que é engrossado, ele vai fazer um tampo maciço aqui na parte inferior e na parte superior aqui ele vai colocar os meus engrossos. E você tem aqui a opção de escolher, ó, qual é o modelo do engrosso. Nesse caso, ele está nos dois sentidos, tanto na largura quanto na profundidade, mas eu posso mudar, por exemplo, só para a largura. Olha que interessante. E ele já ficou engrossado aqui somente a largura, tá? E isso você consegue trocar também com espessuras maiores. Vou colocar aqui também, ó, a moldura com um tamanho menor. Então, eu não quero com 7 centímetros, quero essa moldura com 4. Você consegue fazer o ajuste de forma dinâmica. Ele já vai reajustar e reposicionar para você. Pode ver que é bem rápido, praticamente instantâneo. E aqui, ó, você tem alguma opção chamada tampo maciço, que só vai funcionar acima de 45 milímetros. Então, vamos alterar a espessura aqui, ó, 45 milímetros. Olha o que aconteceu. O tampo maciço, ele vai ser esse tampo inteiriço aqui, ó, sem moldura. Então, você tem a opção de usar o tampo maciço dos dois lados, que seria a parte da base de baixo e a parte do topo em cima, mantendo aqui, ó, vou apertar o raio-x, ó,
mantendo a moldura na parte interna, ou você tem a opção aqui também de escolher o tampo maciço apenas de um lado. E aí você vai ter molduras aqui, ó, duplicadas, para que você consiga aí utilizar, também funcionando aqui o modelo do engrosso só na largura, caso você queira. Então você consegue engrossar só os dois lados aqui, ou engrossar os 4 ali. Bem interessante a opção, deixando ele engrossado com os 2 tampos maciços ou com um tampo apenas. Então você percebe que é uma peça que ficou bem dinâmica, né? Você consegue trabalhar tamponamento de forma tranquila, prateleira, tudo que for engrossado aí com MDFs unidos, você consegue trabalhar através deste bloco dinâmico. E aqui eu tenho também mais um bloco aqui de caixaria. Nesse caso, é uma caixaria dinâmica. Eu vou deixar ela no padrão aqui, para vocês observarem como vai funcionar. A questão de largura, altura e profundidade vai funcionar da mesma forma. Deixa eu deixar ela mais padrão aqui primeiro, para vocês observarem como vai funcionar. Ó, por padrão, a caixaria mais conhecida ela é dessa forma, tá? E aí agora você vai ter a opção de colocar o fundo ou não. Ó. Vou clicar em sim, ele já adicionou o fundo. Pode ver que o fundo está bem espesso aqui no caso, porque aqui a espessura está marcada como 15, mas eu posso fazer a alteração para 6 milímetros. Ele já faz o ajuste aqui e reposiciona para mim. E agora eu vou ter ó, a espessura da base, eu consigo especificar, espessura do fundo, das laterais, eu tenho uma lista com 15 ou 18, das prateleiras eu tenho até prateleira de 25, dos sarrafos também eu tenho até 25, e a largura do coxim base e coxim frontal é apenas quando você utiliza o coxim. Depois eu vou mostrar para vocês o que é. A profundidade da caixaria você consegue alterar por aqui, ó. Por exemplo, fazer um ajuste ali. E consegue remover o fundo nessa parte de cima, caso você não trabalhe com fundo, né? Seja alguma parte inferior, consegue remover o fundo. Eu tenho aqui também ó, a profundidade do sarrafo, tá vendo que ele está com 7? Posso, por exemplo, chegar aqui e colocar ele com 3. E ele já vai fazer o ajuste para mim. Então, bem interessante também essa opção. Outra coisa importante é a questão das prateleiras. Se você for fazer um armário, por exemplo, com 1,20 m, 1,20 m, com uma prateleira, não vai atender bem. Então, você pode vir aqui e alterar o número de prateleiras. E ele já vai fazer o ajuste para você na quantidade de prateleiras, sempre dividindo aqui em espaços iguais, né? Caso você precise de espaços diferentes, você pode movimentar entrando dentro do módulo e trabalhando a movimentação ali, mas sempre com espaços iguais, tá? E aí eu tenho aqui também uma última opção aqui na parte de baixo, ó, recuo frontal das prateleiras, ele está com 40. Você pode zerar, ele vai ficar alinhado à caixaria, ou você pode, por exemplo, aumentar aqui, ó, para 100 milímetros ou 50 milímetros, conforme o teu uso aí. Uma outra opção importante fica aqui na parte de baixo, que chama o tipo de sarrafo. Você tem a opção de escolher o sarrafo inteiro. O que seria o sarrafo inteiro? É uma base completa na parte de cima, assim você não precisa ter duas caixarias, né? Com a mesma caixaria você consegue fazer armário superior e inferior, utilizando aqui esse tipo de sarrafo inteiro. Ou você tem a opção mais comum para inferiores, que é o tipo sarrafo mesmo. Vou reduzir ele aqui na altura. Ó, você tem aqui a opção normal, que é a opção de sarrafo. E você tem também a opção de coxim. Seria essa terceira opção aqui. Ó. Esse coxim a gente utiliza muito aqui, ó, quando o cliente ele não gosta de trabalhar com puxador. Então você utiliza o coxim e com esse coxim você consegue fazer a frente aqui, ó, da porta ou da gaveta passando um pouquinho aqui na parte superior, e aí ele já consegue com o dedo aqui entrando nessa parte aqui, ó, fazer o acesso e fazer a abertura. Lembrando que você consegue colorir esses coxins da mesma cor do armário, então fica uma coisa bem limpa e evita ter que trabalhar com cava de 45 graus. Né? Tem muita gente que gosta, mas a gente acaba fazendo mais dessa forma aqui. E aí o que você consegue fazer? Ó?
uma vez que você escolheu a opção de coxinha, você pode escolher quantos. Posso colocar, por exemplo, 3, ele já vai redividir para mim. E a questão de quando é 3, a gente geralmente trabalha com gaveta, então eu posso até tirar essa prateleira daqui, zerando a quantidade de prateleira. Então ele vai redividir em vãos iguais, e é só eu vir com uma gaveta dinâmica também nessa parte interna e fazer o ajuste ali. Eu já tenho um gaveteiro. Posso, por exemplo, colocar 4 vãos, né? Vou ter ali 4 vãos iguais, só colocar a gaveta, e essa parte aqui, ó, da lateral, geralmente eu faço a entrada na parte interna dela aqui, ó, e utilizo a ferramenta aqui retângulo para fazer o recorte. Gosto de trabalhar muito dessa forma aqui, ó. E aí ele vai ficar semelhante a uma cava mesmo. Tudo isso vai ficar na cor, né? E aí a gente já consegue trabalhar com cava, tá? Lembrando que você consegue voltar também sem problema, mas para demonstrar, geralmente essa edição aqui nos cantos a gente faz por último, quando já finalizou ali a questão das medidas do projeto. Mas olha o quanto de opção que a gente tem aqui dentro dessa caixaria, né? Um único bloco ali consegue ser bem versátil, atender parte inferior, parte superior, parte de gaveta, e atende muito bem. Ó. Lembrando que tudo é dinâmico, então eu posso chegar aqui, por exemplo, diminuir a minha largura, aumentar, por exemplo, o tamanho do meu armário, mudar aqui a forma do tampo. E aí você já consegue ter bastante opções ali dentro desta caixaria. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Já estou desenvolvendo essa biblioteca já tem uns dias. Quem me acompanha há mais tempo sabe. E a cada dia mais buscando aprofundar aqui as configurações para deixar de uma maneira que fique mais fácil aí para que você faça os ajustes e consiga aí utilizar na criação dos seus armários aí de uma maneira correta, né? Sem ter nenhum problema com relação à espessura. Por exemplo, vou fazer um teste nesse armário aqui, ó. Entrando aqui na peça, eu tenho aqui, ó, os MDFs que já estão brancos, ó. 1000 por 58 as minhas laterais, porque a minha caixaria está com 58. Então ele já me trouxe aqui a altura e a profundidade da caixaria de maneira correta. Tenho aqui também o tamanho da minha base. São duas bases nesse tamanho aqui, de 57 por 58. Né? Lembrando que o nosso armário está com 60, por isso 57. Estou trabalhando aqui com um lateral de 15 milímetros. Você vai conseguir confirmar isso aqui, ó. Laterais de 15. E uma vez que você faça qualquer alteração aqui, ele já vai vir para cá também. Então, bem interessante mesmo essa ferramenta. Recomendo demais que vocês utilizem aí para fazer plano de corte e trabalhar de uma maneira mais tranquila dentro aí do SketchUp, beleza? Curte o vídeo, compartilha e esteja inscrito aí no nosso canal para a gente continuar fazendo esse conteúdo para você. Um grande abraço.